Se você, por Vamos exemplo, ver. quiser saber mais sobre o Maurício de Almeida, tem um site. Olha aqui, olha, Isso. www.mauriciodealmeida.com.br. Lá você vai encontrar. Conta um pouquinho pra gente, Maurício, sobre o teu site. Então, é essa coisa antiga de ter um site, né, cara? Eu tenho um Eu acho site. super bacana, porque Tá lá, o né? documentado também é uma outra forma, né? Eu penso nisso, né? A gente já viu algumas redes sociais surgirem e sumirem, né, Marcelo? Pois é, Várias. você fica E a refém. gente fica refém, de repente essa coisa se Eu extingue. faço E essas aí, conversas aqui e vou dizer, eu baixo essas conversas depois. Elas não podem ficar só lá, não. não, e depois cria um site, se não tiver com todas ali, com o site do Conversa com o Escritor. No site acho que tem um pouco, o site apresenta um pouco dos livros, apresenta um pouco da fortuna crítica que esses livros tiveram, então tem resenhas, tem entrevistas, tem comentários. Eu tento reunir nesse local, é uma espécie de arquivo, uma espécie de depositório das minhas obras. Então, assim, no livro está lá, tem a foto do livro, tem os comentários, né, que as pessoas fizeram, leituras, críticas, enfim. Já está atualizado lá, o Equatorial já está lá com a carinha dele. E ali tem as redes sociais também, né? Eu não sou um exímio influencer, mas tô no Facebook ainda. Eu gosto do Facebook ainda. Dá para escrever no Facebook, eu acho isso maravilhoso. Tô no Instagram também. Acho que são essas duas. Acho que eu não tô em. Aquela nova Threads, né? Que chama. Entrei lá também, mas eu uso. Tô lá também, mas acho que são só essas que eu me utilizo. Enfim, então tô pra pista aí, tô para jogo. Manda um e-mail que eu respondo. Ô Maurício, você falou aí num tom jocoso sobre os influencers, né? Não, Sim. a gente tem um jornalista aqui, ele participou do Conversa também, é um jornalista, é um escritor, né? Ele tem um livro muito bacana, bem humorado, chama-se Hollywood. E, bom, ele tem outros livros, mas eu estou falando me refiro ao Homero Fonseca. Uhum. E aí ele tem um site em que periodicamente ele tem umas crônicas lá. E aí ele mandou hoje essa crônica, esse endereço da crônica para mim, e tem o lead, né? Tem uma partezinha que é o resumo. Ele diz: camarada, fenômeno pós-moderno, nova profissão, ele se referindo ao influencer, né? Nova profissão exige apenas 2 neurônios e desinibição absoluta. Concordo. Cara, eu só discordo da parte do neurônio. Eu acho que precisa de um pouco mais, porque eu, por exemplo, não tenho a menor chance de eu fazer um vídeo, editar e fazer aquilo acontecer naquela linguagem, cara. De novo, foi o mesmo fenômeno. Eu torcia muito o nariz para isso. Booktuber, YouTuber, sei lá, não gostava. Não gostava, achava aquela coisa meio, sei lá, sabe? Tal. Pandemia veio, o isolamento veio e muda isso, porque a gente começa a entender, cara, que é um movimento de geração, não é só de geração da idade, né? É uma geração, uma coisa da própria tecnologia e da geração mesmo das pessoas, mas a questão tecnológica somada a isso, em que as pessoas hoje se comunicam de outra forma. Eu tenho sentido muito essa diferença na questão do lançamento do livro. O último livro que eu lancei foi o Instrução da Noite, isso foi em 2016. Isso é pré-pandemia, isso é pré um monte de coisa. Lançar um livro nessa época parece distante, né? Nessa época, não são nem 10 anos, mas a sensação que a gente tem é que passou muito mais do que 10 anos. Então, lançar um livro naquele momento era uma coisa. Lançar um livro hoje, eu estou descobrindo que é outra. E que as redes sociais, elas fazem diferença nisso tudo. E que, de repente, esses influencers, esses booktubers, se é que usa booktuber ainda, acho que nem usa mais essa expressão, mas essas pessoas têm uma função fundamental de disseminar essa informação. É a melhor forma? Não sei, a gente pode conversar sobre isso, porque a crítica literária, impressa em jornal, ela tinha uma função muito relevante de analisar a obra. E de ser um texto escrito, você se debruça com calma para escrever e para ler aquele material. Hoje no YouTube, você abre lá o Instagram, no Reels, né, no TikTok, que seja, tem alguém lá falando do livro. E é assim, de repente, que as pessoas recebem a informação. E de repente, essas pessoas que talvez precisem de mais de 2 neurônios, saber se comunicar com essas novas linguagens, sabe?
de saber fazer um vídeo, de saber editar, saber qual é a linguagem que as pessoas estão absorvendo hoje, coisa que eu não sei, eu não sei. Tanto que eu escrevo livros ainda, cara, né? Mas, assim, eu acho que tem uma... Claro, como tudo no mundo, tem influências e influências, tem booktubers e outros, tem... Enfim, o debate é longo e já um pouco antigo, né? Mas hoje eu entendo a relevância dessas pessoas, né? Fazendo esse tipo de conteúdo. Pois é. E aí, nesse tempo de nativos digitais, né, é uma maneira muitas vezes bem-humorada, simplificada, mas, né, de acesso ao livro. Eu entendo, Sim. meu amigo Homero, mas eu também que essa é uma profissão, já que ele chama de profissão, e para muitos uma profissão, que chegou para ficar. Tenho descoberto que é uma profissão muito cruel, cara, uma profissão extremamente cruel, porque por conta do lançamento do Equatoriais eu tenho mexido com as redes sociais, publicar, divulgar, enfim, e você percebe que é um mecanismo, né? Esse algoritmo é uma máquina meio que de moer gente, porque você tem que estar o tempo inteiro produzindo coisas, e marcando e fazendo, e essa linguagem desse algoritmo muda, e você não te avisam. Assim, é uma profissão tanto, cara. Eu fico pensando, isso porque eu só posto foto ali, vídeo curto, falando alguma besteira. Assim, você produzir conteúdos lidando com esse mecanismo, cara, é uma profissão, pô, trabalho... Olha, Juraci, aqui. Eu tenho um telefone fixo. Até pouco tempo eu tinha também, Juraci. Eu também, eu não tenho mais não. Pela chegada.